empresa que eu trabalhei antes. E passei 2 anos lá trabalhando, com o objetivo de ajudar jovens, principalmente, a entender um pouco o seu propósito de carreira, a entender um pouco o que gostaria de fazer da vida, e fundei a Mindsight, né, aí realmente com o objetivo de montar plataformas tecnológicas para ajudar as empresas na gestão de gente, principalmente a entender o perfil das pessoas e a partir desse perfil, essas informações, conseguir tentar entender aonde que as pessoas têm maior probabilidade de se destacar, de aumentar sua performance, enfim, ajudar as pessoas a se alocarem de fato nas suas carreiras, tá? Passei um tempo dentro da Stone, né? Toquei um pouco a área de gente lá durante um tempinho, né? Durante 1 ano e meio ali, e depois voltei a dedicar full time a Mindsight, né? Então, a minha história é um pouco de pessoas que buscam essa ciência de gente, né? E como é que a gente estuda essas coisas, como é que a gente olha essas coisas. E, falando bem a verdade, a gente teve um pouco de dificuldade, né? De achar um conteúdo que seja, ao mesmo tempo, um pouco mais prático, porque eu tenho que aplicar, mas também com digamos assim, alguma rigidez ou algum critério, né, de fato, de entender o que realmente funciona, o que já foi estudado, o que não foi estudado, né? E é nisso que eu acabei, na época, virando membro da SIOP, né? Que é a Society of Industrial Organizational Psychology, nos Estados Unidos, né? Eu fui em todos os eventos deles desde 2004, né? Que é uma sociedade justamente que acaba ficando no meio de campo, né? Ela não é ultra acadêmica, mas também não é ultra só cases de empresas que estão fazendo coisas que às vezes nem estão fazendo de verdade, né? Vamos falar bem o que é, né? Às vezes as empresas querem participar de eventos para mostrar coisas que não necessariamente elas estão fazendo de fato com o objetivo de melhorar a sua marca empregadora. E que não é isso que é, a gente vai falar isso nesse evento, inclusive, o que de fato é marca empregadora, que não é só ficar falando coisas que não necessariamente você faz dentro da empresa. Mas existiu necessidade, então, dessa curadoria de conteúdo por um lado, né, de deixar os conteúdos práticos um pouco mais científicos, né, e, por outro lado, fugir um pouco da burocracia dos eventos universitários, digamos assim, né, que acaba sendo lá muito estudante para cumprir hora, acaba ficando muito voltado para a publicação do artigo científico, que é bom, tá, e faz parte, mas às vezes também para você trazer isso para a vida real acaba sendo um pouco difícil, né? Então, nos moldes da SIOP e sociedades mistas, é que a gente criou a Spot, tá? Então, a Spot, ela veio... É uma sociedade sem fins lucrativos, tá? Então, nosso objetivo aqui não é gerar lucro nem nada, o objetivo realmente é trazer de maneira mais palpável a ciência da área de gente. No nosso caso, é a psicologia organizacional mesmo, né? Então, o objetivo é trazer isso, é popularizar isso no Brasil, muito forte, né? Muito mais forte do que é hoje, inclusive. Eu, para vocês terem uma ideia, para validar o meu mestrado que eu fiz de psicologia organizacional aqui no Brasil, tive uma dificuldade gigantesca, né? Porque não tinha cursos similares. O máximo que eu achei foi um curso de mestrado que tinha lá 30% das matérias iguais. Os outros 70% eu teria que refazer para ter a validação oficial pelo MEC no Brasil, né? E na prática não faz muita diferença, não importa muito, mas se eu quisesse ser um professor universitário, o que eu fui por um tempo, né? É muito importante você ter a validação do MEC oficial, né? Mas é a burocracia lá, aquelas coisas de burocracia. E eu tive muita dificuldade no Brasil, então não tinha cursos similares. Então a gente quer trazer isso com a Spot, tá? Então a gente resolveu montar a sociedade sem fins lucrativos com o objetivo de trazer isso, né? E no Brasil, o que você tem, né? Você tem lá a BRH, que é muito similar à SHRM lá fora, né? A SHRM, que é a sociedade de RH lá dos Estados Unidos e do exterior. A BRH faz esse papel aqui no Brasil muito bem, é uma sociedade mais próxima de um negócio mais empresarial mesmo, né? Você tem uma sociedade brasileira de psicologia do trabalho, né? Que é um pouco mais acadêmica, então ela já cobra essa parte acadêmica. E daí a Spot veio com o objetivo de literalmente fazer esse meio de campo aí, de não ser tão acadêmico e também não ser tão prático simplesmente. Lá fora existe, tá? Então lá fora eu tenho a sociedade super acadêmica, eu tenho a SHRM e eu tenho uma SIOP que fica no meio, tá? A gente resolveu puxar esse negócio. Como é que a gente criou, tá, pessoal? Literalmente foi uma vontade nossa aí de fazer esse stand-up, de minha pessoal. Desde 2015 eu tenho pensado um pouco nisso, tá? Vendo depois de uma sessão da SIOP que falava em como criar branches da SIOP, né? Ou seja, braços da SIOP fora dos Estados Unidos, né? E existem várias sociedades que são irmãs, digamos assim, em vários lugares do mundo. No Brasil não tinha nada, né?
mais do que no Brasil, na América Latina não tinha nada, né? Então eu sempre tive vontade de criar uma dessas. Mas assim, faltava recurso, faltava tempo, faltava espaço, faltava uma série de coisas. E esse ano a gente resolveu fazer isso de verdade, né? E vamos fazer e vamos puxar. A gente começou com um grupo de pessoas da área de gente de várias empresas diferentes, né, próximas, né? Então, era um grupo que começou a se reunir uma vez por mês para discutir cases e discutir aplicações e até trazer algum outro artigo científico e como esses artigos se aplicavam na vida real, né, muito puxado pela gente. A gente começou esse grupo no começo desse ano. Né? Esse grupo veio vindo e a gente viu que, na verdade, para expandir impacto mesmo, a gente deveria fazer uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais aberta para muita gente, né? E daí que veio a ideia de fazer aqui o People on the Spotlight, que é o evento que vocês estão vendo agora. Né? Então vamos levar uma coisa um pouquinho mais ampla, vamos chamar algumas pessoas que a gente conhece, próximas, para trazer assuntos diversos para vocês, né? E vamos puxar esse negócio. A gente, pelos puxando como liderança, né? A gente depois vai juntando mais gente, né, nessa jornada. Então, se você que está assistindo aí acha que é legal levar esse assunto de gente de uma maneira um pouco mais científica aqui no Brasil, e tem assuntos, tem vontades que você tenha de trazer, fale com a gente depois, né? Porque a ideia é esse negócio ser de todo mundo, né? Uma sociedade, como eu falei, uma sociedade sem fins lucrativos, tá? Muito puxada hoje pelas pessoas da Mindsight. Querendo ou não, eu sou, como fundador da Mindsight, por questão de apoiar, a Mindsight hoje é a mantenedora da Spot, né? Então a Mindsight pegou um orçamentozinho dela, aplicou na Spot para a Spot usar da melhor maneira possível com o objetivo de fato popularizar o negócio de ciência e de gente. E então a Mindsight como mantenedora está puxando isso como liderança no início, tá? Mas a ideia, de novo, é ser uma coisa completamente desvinculada, tá? Então, aqui no Brasil, acho que tirando os eventos mais acadêmicos e a própria Cunar RH, os outros eventos e coisas que divulgam são de empresas privadas, tá? Então, se você procurar qualquer assunto de gente na internet, você sempre vai cair nos sites de empresas, tá? É o blog lá de empresas do setor, startups ou empresas mais consolidadas, não importa, mas são coisas proprietárias. E até outros eventos que são maiores são de empresas proprietárias, tá? A gente acha ótimo, é bom empresas também estarem interessadas em levar mais conteúdo para o mundo. Mas, querendo ou não, às vezes a gente acaba não tendo aquela curadoria um pouco mais rigorosa, né? De maneira um pouco mais científica, e é para isso que a gente está aqui, tá? No final aqui desse evento, a gente vai ter um encerramento, tá? Onde a gente vai falar um pouco mais do que a Spot planeja fazer no futuro, como que vocês podem participar da Spot também como sociedade, né? A gente está ainda vendo como é que a gente funciona a parte de membros ou não. De qualquer maneira, com certeza a gente vai ter canais para você se manter conectado com a gente. O objetivo, tanto se você quiser trazer o seu assunto ou ter uma plataforma para fazer isso, tá? Quanto se você só quiser ficar ligado aí em conteúdos, de novo, com essa mescla aí de serem mais rigorosos e curados, por um lado, e por outro lado também um pouco mais aplicados que só a publicação científica em si. Tá? Para isso que a gente está aí. Isso no final do evento, no último dia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então fiquem ligados. Em relação ao evento em si, aqui que a gente está hoje, tá, o que a gente fez de conteúdo, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Muitos já devem ter tido acesso ao nosso cronograma, mas a ideia foi o quê? A gente separou alguns temas que a gente gostaria de tratar na SIOP. Né? Na SIOP, não, desculpa, a gente já está considerando como um braço da SIOP, querendo ou não é também, tá? Mas da Spot, né? E é o quê, tá? Então, hoje que é o primeiro dia, a gente tem a parte de Employer Branding, tá? Muito Employer Branding, um pouco de atração e seleção. Né? Então, tem a parte que é a entrada das pessoas na empresa, que sempre foi um foco da psicologia industrial lá no começo. Né? Então, a psicologia industrial começou lá na década de 40, muito puxando essa lógica de assessment, entender as pessoas, com o objetivo de entender quem você selecionava. Tá? Então, lá no comecinho, tá? Desde o exército, lá na década da Segunda Guerra Mundial, até logo na sequência, década de 50, 60, muito da psicologia industrial foi focada em recrutamento e seleção, que é a atração de gente e seleção de gente. Então, como é que eu entendo como é que as empresas se posicionam para fora, né? Para empresas e entidades, tá? Vale tudo, aqui vale governo, vale qualquer coisa. Como é que as organizações se colocam para fora para atrair as pessoas corretas e daí, uma vez que elas atraem essas pessoas, como é que elas se selecionam, tá? Então, hoje, o objetivo dos eventos de hoje é trazer esse viés de atração e seleção. Tá? Para amanhã, a gente trouxe um pouquinho mais a lógica de experiência da pessoa dentro da empresa, tá? Com performance, um pouquinho de employee experience
e um pouco de retenção de gente, tá? É isso que são os painéis de amanhã. Na quarta-feira, né, que é dia 11, a gente vai trazer um pouco de Talent Analytics, né? Tá no nome do nosso negócio e a gente quer trazer um viés mais analítico, sim, para a área de gente, né? Então, dia 11 aí vai ser mais cases de People Analytics e Talent Analytics, tá? Por que chama de Talent Analytics, tá, pessoal? Porque a gente quer fugir um pouco do People Analytics, da vibe de orçamento, na vibe de custo, e puxar mais para uma vibe de talento, né? Como é que eu uso métricas e números para entender talentos de gente de fato, tá? E por fim, no último dia, né, que é quinta-feira, a gente vai trazer um pouco da evolução da ciência de gente como um todo, alguns temas um pouco mais sofisticados, tá? A gente vai falar um pouco sobre esse negócio de carreira, que sempre é um problema, né, uma dificuldade de você determinar. A gente vai trazer um pouco de inclusão, de fato, de PCD especificamente com o pessoal que de fato entende da área, lá com o Guilherme da HLP. E daí depois o dia encerra comigo mesmo, falando um pouco de como é que está lá fora, como é que está aqui no Brasil e quais são os avanços e para onde que a gente está indo, tá? E daí, por fim, a gente termina com esse encerramento, que é o que esse spot mesmo vai fazer no futuro, tá, pessoal? Assim, de novo, isso aqui não é um evento comercial, tá? Então, o objetivo disso aqui não é gerar lucro, isso aqui não é o objetivo também ser uma coisa de uma relação cliente-fornecedor com vocês, tá, pessoal? Não é essa vibe mesmo, tá? É uma vibe de uma sociedade, é uma vibe de uma comunidade nova que a gente está vindo aí fomentar e ajudar a criar, tá? Então, em comentários, perguntas, etc., fique à vontade para falar o que vocês quiserem, tá? Inclusive, se vocês quiserem ser agentes do que vocês estão propondo, fantástico, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito do assunto de turnover, né? E gostaria de mostrar um pouco mais as pesquisas que estão vindo e conheço gente no setor. Fantástico, tá? Vem se juntar com a gente, vem ser membro nosso e trazer essas coisas, tá, pessoal? Então, de novo, a ideia aqui é gerar uma comunidade, é diferente de outros eventos que são proprietários de empresas, tá? Então, aqui não tem uma relação cliente-fornecedor, aqui a gente tem uma relação de comunidade, é isso que a gente está querendo construir, tá bom? No final de todos os dias, só para vocês saberem também, a gente vai ter sempre um painel, o spot que a gente chamou, né, que no fundo é trazer um pouco de estudos científicos sobre, seja lá qual for o tema do dia, tá? E no fim vai ter comentários sobre isso, né? Eu vou estar lá todos os dias, vai ter outras pessoas que são especialistas também para comentar um pouco quais são as tendências, o que parece que está encaixando mais, o que está encaixando menos, para onde que a ciência está apontando, né? Então a gente tem um pouco desse guia científico que a gente pega sempre no painel das 7h30 no final de todos os dias, tá? Super legal vocês acompanharem. Tá bom, pessoal? Então, de novo, eu agradeço a presença de todo mundo aqui. O objetivo é criar uma comunidade nova de gente no Brasil, né? Realmente com esse viés misto, tá? Espero que vocês gostem muito desse evento e acompanhem a Spot como um todo e como a gente vai crescendo, tá bom? A gente vai agora preparar aí para a primeira palestra nossa, tá? Primeiro grande bloco aí do nosso evento, tá? Que é a parte... Eu não lembro só se a gente tem agora os vídeos do pessoal, tá? Agora, pessoal, só me lembrem, só para saber. Tá bom. Não temos não. É direto com a Suzy, tá, pessoal? Então vamos começar aí o nosso primeiro evento, então, o primeiro grande bloco aí do nosso evento, né, que é falar de employer branding de fato e como disputar talento de forma inteligente, tá? E a gente chama aqui já começa com um peso pesado mesmo, né, com gente muito influente, gente que realmente sabe o que está fazendo, gente que está avançando muito a indústria de employer branding no Brasil, tá? E a Suzy, né? A Suzy, ela é cofundadora da Employer Branding Brasil, né? Pode colocar a Suzy já também, já pode aparecer, né? Então, ela é cofundadora da Employer Branding Brasil, que é uma sociedade também, né? Com o objetivo de avançar todo o estudo de Employer Branding de fato, né? Além disso, obviamente, ela é gerente de Employer Branding, né? Na United Health Group, né? Aqui no Brasil. Então, ela faz isso como parte da vida dela e, em paralelo, ela também criou o Employer Branding Brasil. Se você buscar a Suzy aí, pessoal, busca a Suzy no Google, você vai ver que tem site dela, tem aparições, tem artigo, tem um monte de coisa. Realmente, ela é uma super referência nesse assunto no Brasil aqui, né? Então, é um prazer ter a Suzy aí para falar um pouco de Employer Branding com a gente, abrindo o nosso evento aí de uma maneira
muito forte, realmente abrindo de maneira de gala mesmo, né? Então, Suzy, prazer ter você aqui, tá? Passa a palavra para você falar um pouquinho desse assunto aí para a galera que está assistindo, tá? Muito obrigado pela tua presença e pode mandar brasa. Pode colocar a Suzy sozinha agora. Coisa boa, gente. Muito obrigada pelo convite de estar aqui no Spot hoje com vocês. Um prazer poder falar um pouquinho sobre employer branding aí, falando um pouquinho mais a respeito desse tema que é tão importante, né? Então, vamos lá, começando um pouquinho, né? Bom, quem que eu sou primeiro, né? Acho que é legal explicar, o Taylor já falou um pouquinho aí, um pouquinho da minha história, mas acho que é bacana para vocês entenderem um pouquinho mais sobre employer branding, sobre a minha relação com esse tema especificamente, tá? Pessoal, eu só não estou vendo os slides aqui direitinho, mas vamos lá. Eu vou me apresentar aqui primeiro, então. Bom, eu, na verdade, não trabalhei sempre com Employer Branding. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu estou trabalhando com Employer Branding. Então, eu venho dessa indústria aí há muito mais tempo, né? Conectada com esse tema. Mas o meu principal, né? Eu me formei, na verdade, em design gráfico, em marketing e comunicação, eu fiz especialização depois. Então, meu caminho veio dentro de indústrias de publicidade, de propaganda, de agências, né? E num determinado momento eu cruzei a minha vida aí com recursos humanos, quando eu fui chamada por uma empresa de recrutamento e seleção para fazer parte do escopo deles, né? Para fazer parte de atração de candidatos para a América Latina e coordenar todos os canais digitais deles. Então foi um momento muito importante porque eu não conhecia a indústria de recursos humanos, não conhecia esse segmento, mas foi algo que me apaixonou completamente, né? Tanto que há mais de 10 anos eu estou nessa área trabalhando sempre conectada aí com recursos humanos, mas, né, não consigo mais voltar somente para a área de marketing e comunicação. É algo que realmente tomou a minha paixão ali, justamente por trabalhar com pessoas, por poder trabalhar com experiências, né, por poder ter interferência nessas experiências das pessoas. Então era isso que sempre me encantou quando eu vim para a área de recursos humanos, né? Quando eu colocava um candidato ou tinha alguma interferência ali na colocação de um candidato, por exemplo, numa nova empresa, né, ou numa nova experiência de trabalho, eu acabava podendo mudar um pouco a experiência dessas pessoas de vida, né? Quantos candidatos não voltaram nesse tempo todo aí para mim, falando, por exemplo, eu mudei de carreira, eu mudei de empresa, eu troquei, né, a minha cidade natal para mudar para uma outra, porque eu troquei de trabalho, ou eu vou construir minha família a partir desse novo emprego, vou mudar de país. Então, de certa forma, trabalhar com recursos humanos e com employer branding acaba mexendo com sonhos, porque acaba mexendo com as experiências das pessoas. E é isso que me encanta nesse trabalho no dia a dia. Então, eu tive a oportunidade de passar pela IBM, 8 anos de IBM, trabalhando aí no mercado local, regional, né, América Latina e depois global. E hoje, há mais ou menos 3 anos, aí vai fazer quase 3 anos, eu trabalho como gerente de Employer Branding do United Health Group. Além disso, junto com o Caio e com a Winnie Fernandes, nós fundamos aí há 2 anos atrás, né, o Thay comentou aqui um pouco, o Employer Branding Brasil, que é justamente um ecossistema. Hoje ele é o maior ecossistema de Employer Branding, onde a gente discute 24 horas por dia sobre esse assunto, então aproveitem também para seguir os nossos canais. E eu tive a felicidade esse ano de lançar o primeiro livro sobre Employer Branding aqui no Brasil. Isso é Employer Branding, né? Que desmistifica um pouco o que as pessoas acham, o que elas não acham, né, sobre Employer Branding e como colocar isso na prática. E eu trago um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. Então vamos lá para o próximo slide. Bom, é importante a gente entender aí, então, o que é Employer Branding? Onde começou essa história, né? Na verdade, essa história começou há quase 20 anos atrás, né? Mais ou menos aqui no Brasil, a gente tem falado de Employer Branding há uns 2 anos. Pode passar para o próximo aí também. A gente tem falado há uns 2 anos, mais ou menos, sobre Employer Branding, mas isso já é um conceito que foi criado lá na década de 90, com o Simon Barrow, falando um pouco, né, sobre a conexão do marketing com recursos humanos. Ele foi a primeira pessoa a fazer essa conexão e entender que marca também poderia ser falada nesse sentido de ajudar recursos humanos a atrair e desenvolver talentos. E foi só em 1996 que surgiu o primeiro artigo sobre o tema, quando ele fez com o Tim Ambler, né, uma parceria para escrever um pouco desse contato. O que era esse marketing conectado com recursos humanos aí? Como é que isso favorecia as empresas, né, estruturando para que o RH, que é a área de recursos humanos, realmente fosse menos operacional e mais estratégica. Então foi daí que surgiu, né? Mas esse caminho já vem aí há mais tempo. E na prática, né, o que é Employer Branding? Vamos passar para o próximo aí, então, para a gente explicar um pouquinho mais o que é Employer Branding. Mais um. Quando a gente está falando de Employer Branding, a gente está falando de gestão de marca empregadora.
A gente está falando, na verdade, de como essas empresas são vistas, qual que é essa reputação em relação a essa marca empregadora. Que, na verdade, é um lugar diferenciado. Como é que você mostra que a sua empresa é um lugar diferenciado para se trabalhar? Justamente que a gente fala para atração e para retenção de talentos. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de employer branding, porque as pessoas relacionam muito employer branding só com a atração de talentos. E, na verdade, employer branding trabalha toda essa gestão de marca empregadora em todos os aspectos dessa jornada do candidato e do colaborador. Então, a gente está falando de employer branding, de reputação de marca empregadora, a gente está falando de retenção de talentos também. E eu costumo falar que, na verdade, o employer branding ele é uma série de disciplinas a favor de recursos humanos. Então, é marketing, é branding, é comunicação, são todas as áreas de gestão, né? Então, é uma confecção aí de várias áreas realmente a favor de recursos humanos, tá? Então, trabalhando para atração e retenção de talentos. E por que que isso acontece, né? Vamos para o próximo. Principalmente porque hoje as empresas escolhem, né? Na verdade, as empresas escolhem os candidatos, né? Isso já é um passado, mas hoje, principalmente, os candidatos escolhem as empresas. Quando a gente está falando do mundo de hoje, os candidatos já escolhem aquelas empresas que hoje oferecem oportunidades diferenciadas para eles, né? Então, essa pesquisa é bem recente, que informa que mais ou menos 1/3 da população hoje, em 2020, requer hoje, é da geração millennial. E essa geração millennial, ela não procura mais só remuneração e benefícios. Dá para ver aí pela ordem, né, de prioridades do que essas pessoas buscam, principalmente do que os jovens buscam em relação ao mercado de trabalho. Então, eles buscam, antes de tudo, oportunidade de crescimento, eles buscam reconhecimento, buscam que a empresa tenha um compromisso social, buscam um trabalho, né, um ambiente de trabalho prazeroso e só depois elas buscam remuneração e benefício. No fundo, o que essas pessoas estão buscando? Elas estão buscando uma experiência positiva de trabalho. E isso é muito importante, né? Porque se hoje a gente já não consegue mais disputar salários o tempo todo. Então, o que a gente pode oferecer como empresa, né, que faça parte da nossa reputação e que interesse esses candidatos? Hoje, né, uma empresa, se aparecesse, né, com uma boa reputação de marca empregadora, até 83% dos candidatos aceitaria ganhar menos, né? Isso é super importante e economicamente muito mais viável, porque as empresas atraem os candidatos pelos motivos certos e não só pela remuneração e benefício, o que acaba retendo esse candidato por um período curto de tempo, porque é só vir outra empresa na sequência e oferecer um pouquinho mais que esse candidato também, né, esse colaborador, vai trocar de empresa aí também. Então, é algo muito importante que mexe hoje com a economia das empresas. Vamos para o próximo aí. Se no final, né, se nas décadas passadas, aí falando de década de 80, 90, 2000, até pouco tempo atrás, aí a gente falava que Talent Acquisition era a principal parte desse processo de recrutamento e seleção, né? Ou seja, o candidato já estava diretamente conectado ou com a plataforma ou com o formato de enviar currículos para aquela empresa e etc. Hoje, por conta da disputa de talentos e por conta desse poder de escolha estar na mão dos candidatos, são eles que escolhem onde eles querem trabalhar hoje. Então, a gente tem que atuar como empresa muito mais cedo, né? Mostrando exatamente quem somos nós como marca empregadora, fazendo com que as pessoas conheçam a gente como marca empregadora, o que é um processo super interessante também, né? Então, cada vez a gente tem que atuar mais cedo e é aí que entra o employer branding, né? Que faz esse encantamento das pessoas pela marca empregadora. Obviamente, trabalhando com verdade, com genuinidade, com aquilo que realmente aquela empresa oferece no mercado de trabalho, mas ajudando a mostrar muito antes do processo, né, operacional ali, do cadastro efetivo das pessoas no seu ATS, né? Ele vem todo antes, o Employer Branding, trabalhando todo esse cenário anterior para que aquela pessoa já chegue convencida no seu ATS de que realmente a sua empresa é a melhor para se trabalhar. Vamos para o próximo aí. E se a gente não tiver uma estratégia de employer branding, o que isso significa? Vamos pular mais um aqui. Na verdade, a gente está falando de brand or be branded. Eu adoro essa frase. Né? A gente marca ou seja marcado, né? De uma tradução bem literal aí. Ou seja, se você não tem uma exposição, se você não tem uma estratégia de employer branding, o que acontece? Você já está sendo falado como marca empregadora. Se você tem um funcionário hoje, você já existe como marca empregadora. E essa pessoa está colocando, né, a impressão que ela tem a respeito de como é trabalhar na sua empresa no mercado. Ou seja, essa pessoa vai no almoço de domingo, vai conversar com a família, vai falar com os amigos e ela vai contar como é a experiência de trabalhar na sua empresa. Então, querendo ou não, a sua marca empregadora
já está sendo falada no mercado. A escolha que você tem não é se você quer ter ou não uma marca empregadora, mas é se você gerencia ou não essa marca empregadora, né? Passa mais um aí, que tem uma frase do Jeff Bezos que eu costumo dizer bastante nas minhas apresentações sobre employer branding, porque eu acho que mexe muito com a gente, né? Ele fala que a sua marca é o que as pessoas dizem quando você não está na sala. E é exatamente isso que acontece quando você não faz employer branding. Você deixa que as pessoas tenham da sua marca a percepção que elas quiserem. E essa percepção nem sempre pode ser a mais positiva para a sua empresa, para o seu negócio, e nem sempre é a percepção real, porque eles não estão, às vezes, trabalhando na sua empresa. Então, como é que você gerencia, através da estratégia de employer branding, né, toda essa forma como as pessoas enxergam, como elas se sentem, né? Toda essa reputação da sua marca empregadora. É isso que faz a diferença para o seu negócio hoje, estrategicamente, tá? Vamos para o próximo aí. Se você tiver uma boa estratégia de marca empregadora, o que pode acontecer com você, né? Vamos trazer alguns dados aí, então. Hoje a gente sabe, né, em pesquisas do LinkedIn, que a gente, com uma boa estratégia de marca empregadora, consegue atrair até 3,5 mais empresas, né, mais pessoas ali, mais aplicações para suas vagas quando essa estratégia é positiva, quando essa estratégia de marca empregadora realmente é eficiente. Ou seja, você traz mais candidatos para os seus processos seletivos. Mas a gente também tem mais uma estatística bem interessante aí, que 185% mais provável, né, se você tiver uma boa estratégia de marca empregadora, que você consiga atrair pelo menos um talento de alto nível para o seu processo seletivo. E isso às vezes é o suficiente, porque quando você tem lá uma vaga, né, para ser colocado candidatos ali, às vezes você atrai 5, 10 mil pessoas para aquela vaga, mas nenhuma se encaixa no seu perfil de empresa, nenhuma se encaixa na cultura, nenhuma se encaixa exatamente naquilo que você oferece como marca empregadora. Então, às vezes é melhor você atrair menos talentos, mas que esses talentos sejam qualificados. Então, o Employer Branding também te ajuda nisso, ele ajuda você a qualificar esses talentos. Outro dado interessante é que 130% mais provável, se você tiver uma boa estratégia de marca empregadora, é que também os funcionários se sintam mais engajados. Lembra que eu falei lá no começo que Employer Branding não é só atração? Employer Branding trabalha com a retenção também. Trabalha com orgulho de se trabalhar numa marca empregadora, trabalha com o fato de gostar de uma experiência positiva de se trabalhar numa marca empregadora. As pessoas se sentem mais engajadas quando aquilo que você oferece como marca empregadora realmente é aquilo que você entrega na realidade, na experiência de trabalho, no dia a dia dessas pessoas. Então, isso faz com que o engajamento dos funcionários cresça também. E, obviamente, isso também diminui o turnover, né? Então, 11% menor é o turnover dos colaboradores em as empresas que possuem uma boa proposta de valor, que é o tal do EVP, que a gente chama, né? Que a gente fala tanto quando a gente fala de Employer Branding. O EVP, ele é a base ali para toda a estratégia de Employer Branding, porque no fundo ele é a promessa de valor que você realmente entrega, que os seus colaboradores enxergam, que você como marca empregadora consegue entregar no dia a dia dessa experiência deles. Então essas propostas de valor que são condizentes com a realidade da sua empresa ajudam que diminua o turnover também, né? Esse match acaba ficando mais perfeito. Mas e na prática, né? Como é que isso funciona na prática? Então, eu trouxe um exemplo justamente da empresa onde eu trabalho aqui para vocês. Claro, né, que aqui a gente vai trazer um conteúdo bem menor do que a gente poderia abranger. Quando a gente fala de Employer Branding, daria para ficar 3 dias aqui sozinhos falando. Então, aqui tem um pouquinho, só para vocês entenderem como é que a gente aplica todos esses conceitos na prática, né? Então, hoje, o United Health Group é a maior empresa de saúde aí do mundo. Ela tem aqui no Brasil hoje 3 marcas distintas, a Amil, que é a operadora de saúde, né, a operadora de benefícios de saúde. Nós temos o Américas, que é uma rede de grandes hospitais, aí são mais de 35 hospitais operando aí em todas as regiões do país. E a gente tem a Optum, que é o nosso braço de tecnologia. E qual que é a nossa missão quando a gente fala de United Health Group, né? A nossa missão hoje é ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. E como é que a gente foi começar a aplicar essa estratégia de Employer Branding? Primeiro, a gente começou a olhar para dentro antes de olhar para fora. Esse é um ponto muito importante. O Employer Branding não vem da percepção que você gostaria que a sua empresa tivesse no mercado, mas sim da percepção real que você entrega como marca empregadora
empregadora para os seus colaboradores. Então, diante disso, a gente fez uma pesquisa extensa com todos os nossos colaboradores aqui em 2017, 2018, no Brasil, para a gente tentar entender o que na cabeça deles a gente entregava como maior valor. Por que eles estavam hoje trabalhando no United Health Group, né? Se eu perguntasse para eles por que vocês amam trabalhar no United Health Group, quais eram as respostas que eles me davam, né? Então, isso foi muito interessante porque a gente conseguiu, a partir disso, descobrir o nosso EVP. Então, a gente fez aí uma série de pesquisas, né? A gente entrevistou mais de 70 líderes, a gente fez grupos focais, a gente fez pesquisas concretas, né? Quantitativas aí, para a gente conseguir entender quais eram os valores que eles percebiam na nossa empresa no dia a dia. E aí, o que a gente descobriu, né? Nessa prática, nessa conversa com esses colaboradores, em todo esse processo aí que demorou muitos meses para acontecer, o que a gente descobriu? Então, a gente descobriu 8 pontos que são muito fundamentais para a gente, né? O primeiro é que todos esses colaboradores enxergam que a gente melhora significativamente a vida das pessoas. Eles enxergam que a gente tem as melhores oportunidades para crescer e se desenvolver, né? Para a gente oferecer para esses profissionais. Eles se enxergam como uma integrantes, né? De uma equipe diversa e de alto nível. Eles enxergam que a gente cria soluções de alta qualidade para assistência à saúde. Eles enxergam que eles são empoderados, né? Para desenvolver ali o máximo do seu trabalho, que essa performance ela é reconhecida e recompensada, que eles conseguem encontrar um ritmo desafiador de trabalho e, principalmente aqui no Brasil, eles enxergam que fazer parte de uma organização global bem-sucedida é algo que a gente entrega, né? Ou seja, nós somos uma multinacional, nem todos os lugares do mundo enxergam, né, com essa possibilidade, mas esse oitavo ponto que a gente tem aqui é muito visto aqui no Brasil, porque a gente enxerga outras possibilidades, os colaboradores enxergam que eles podem trabalhar ou conviver com outras pessoas, outras culturas, né, e podem trabalhar ao redor do mundo aí em relação à saúde. Então, foi isso que a gente descobriu. Mas como é que a gente põe isso em prática, né? Então, esse daqui é o nosso EVP. Mas como é que a gente põe isso na prática, no dia a dia das pessoas? Como é que a gente mostra para os nossos candidatos, né, e para as pessoas que trabalham com a gente que eles estão no lugar certo e que isso é algo importante, né, que a gente oferece realmente para eles? Então, eu costumo brincar aqui, onde vive, o que come, né, para onde vai esse tal de EVP? Porque como é que a gente coloca isso na prática? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, no dia a dia, a gente também coloca as personas, né? Então, a gente descobre aí quem são as principais personas com quem a gente quer falar, com quem a gente quer falar para dentro de casa e para fora de casa. Então, isso é super importante, né? Quando a gente fala de personas, é importante porque Employer Branding trabalha de maneira muito segmentada quando a gente fala de comunicação. Eu não consigo falar da mesma forma, eu não consigo trabalhar a mesma informação, né, da mesma forma atrativa para um médico e para um enfermeiro, por exemplo. Quando eu trabalho para um médico, ele tem outras percepções, ele quer outras coisas. Embora o meu EVP, né, embora as minhas promessas de valor como Employer Branding sejam as mesmas, né, como United Health Group, vai ter promessas que vão ser mais atraentes para os médicos, vai ter promessas que vão ser mais atraentes para os enfermeiros, vai ter promessas que vão ser mais atraentes para as pessoas de tecnologia, e tudo bem, isso faz parte, desde que a gente descubra quem são essas pessoas. E aí é que está o grande pulo do gato, né? Quando a gente fala de Employer Branding, está muito conectado com a estratégia do negócio. Quem são as pessoas que eu quero atrair? Quem são as pessoas que eu quero reter? É com base nisso que a gente cria as pessoas para trabalhar essa comunicação segmentada. E aí, obviamente, ela é muito mais efetiva, porque trabalhando de maneira personalizada com essas pessoas, né, eu consigo atingir melhor o meu objetivo, eu consigo estar nos canais onde elas estão, eu consigo falar a linguagem dela, oferecendo ali as minhas promessas de valor. Então, as pessoas são algo super importante quando a gente fala da estratégia de Employer Branding. E aí, a gente também, o que acontece? A gente transforma essas pessoas de maneira mais realista. Então, se vocês verem aí em todas as campanhas do United Health Group, a gente usa as nossas pessoas, a gente usa os nossos colaboradores. Todos os nossos colaboradores fazem parte das nossas campanhas e são eles que a gente mostra no dia a dia, né? Não é aquela coisa de compra de banco de imagens, né, de produção. Não, são exatamente as pessoas que trabalham com a gente, porque a gente entende que as pessoas se identificam, né, quando a gente vai atrair candidatos ou quando a gente vai reter talentos, quando elas se enxergam de igual para igual, né? Ou seja, trabalhando numa empresa onde elas
podem ver pessoas reais que realmente possam contar adequadamente sobre a experiência delas, né? E como é que a gente conta essa experiência, né? Então, hoje a gente está em todos os canais, em todas as redes sociais, a gente está... E essa pessoa, esse candidato, né, ou até o nosso colaborador também, ele enxerga que em qualquer ponto de contato, onde ele tiver a marca United Health Group, ele vai identificar essa marca, né? Aquele canal como sendo daquela marca. Porque a gente segue toda a mesma linguagem visual, a gente tem o mesmo tom de voz para falar em cada uma dessas páginas, perfis e canais e etc., mostrando a nossa gente, né? Então, em qualquer canal que ele entre, o Facebook, LinkedIn, Twitter e etc., Instagram, ele vai identificar que ali é o United Health Group, porque a gente conversa, né, de uma forma que faça com que ele identifique também a nossa marca. Então, a gente é multicanais aí. E agora eu queria passar um videozinho para vocês para mostrar um pouco de como é que a gente transforma aquelas promessas de valor em uma história para contar. Vamos rodar? Quando eu tô no Muay Thai, eu aprendo a ter autocontrole, eu aprendo a respeitar o próximo. Eu tenho muita cobrança para seguir em frente e trabalhar sob pressão, porque no Muay Thai a gente tá sob pressão. Tem uma pessoa guiando, tem uma pessoa cobrando mais esforço, cobrando que se erga, que levante, continue, que não pode desistir. Saber que o meu trabalho ajuda tanta gente num momento tão delicado, eu me coloco no lugar e eu faço com muita responsabilidade e que me dá vontade de voltar no outro dia e começar tudo de novo. Meu nome é Guilherme, eu sou analista de benefícios e trabalho no United Health Group. Bacana, né? Quando a gente coloca isso, a gente conta uma história. E isso sim é atrativo quando a gente fala de employer branding, né? A gente coloca o EVP realmente na prática, né? A gente faz com que realmente ele aconteça no dia a dia, né? A gente conta essa história também através dos nossos colaboradores. Então eu queria mostrar um pouquinho para vocês de como é que foi, né? Acho que deu para ilustrar um pouco mais, né? Tudo aquilo que a gente fala sobre employer branding. E no final do dia, essa história continua, porque como diz o meu amigo, né, parceiro aí de trabalho, o Caio Infante, employer branding não é um projeto, ele é um processo, ele é algo contínuo, né? Ele é algo que tem começo, que tem meio, mas que não tem fim. Então, todos os dias é necessário que você trabalhe a sua marca empregadora, porque ela dá resultados a médio e a longo prazo. E uma coisa importante para você pensar quando você trabalha a marca empregadora é que no final do dia é sempre tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências, né? Se você produz no seu ambiente de trabalho experiências positivas para os seus colaboradores, fica mais fácil com que a sua reputação de marca empregadora seja positiva, porque eles vão contar essa história, como fez o Guilherme aqui, para dentro e para fora de casa. Agora, legal, Suzy. Nossa, muito. Eu não tenho as palmas aqui, né, para dar ao vivo, né, porque o pessoal tá lá no YouTube, né, dessa vez, essas são algumas desvantagens aí, falta sentir a plateia, né, mas, Verdade. nossa, muito obrigado pelo conteúdo, tá, Suzy? Eu acho que eu, particularmente, gostei bastante da desmistificação, né? O pessoal acha muito que employer branding é o que eu vou falar aí pro pessoal para trazer mais candidato, né? E acho que é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Tá muito em você, como empresa, se entender, né? Um pouco do que você é de fato, o que você oferece realmente, né? Para daí realmente você colocar isso para fora de uma maneira que conte essas histórias, né? E puxe esse negócio para realmente atingir as pessoas que se identificam com você, né? Então, muito obrigado, Sassu. Muito legal o conteúdo. No final a gente vai botar um pouquinho como as pessoas entram mais em contato com o Employer Branding, né, com o Employer Branding Brasil, inclusive. E vão trazer algumas perguntas também, tá, Suzy? Antes disso, só tem aquela parte toda, né? A gente vai chamar aqui uns videozinhos do pessoal que está ajudando, que ajudou a fazer esse evento acontecer, né? Então, pessoal, se puder soltar aí os vídeos das empresas que estão apoiando a gente, ajudando a gente a levar esse conteúdo para mais gente, por favor, tá? Pode colocar. O que move as pessoas? A Mindsight busca compreender assertivamente o potencial de cada um.
e transforma isso em dados para um bom embasamento de gestão de pessoas. O Mind Match é o seu maior aliado na busca das pessoas certas. Ele mapeia o perfil e potencial e ranqueia as melhores opções usando inteligência artificial. Assim, aponta candidatos alinhados com a cultura e a posição. Ao final, ainda gera relatórios e feedbacks personalizados. Olhar para as pessoas de uma forma mais humana e científica é o que nos move. Imagine quantas pessoas que, assim como nós, querem transformar o recrutamento. E se fizéssemos isso juntos, mesmo que fisicamente separados? Há 5 anos, estamos focados nessa missão de conectar as pessoas certas com as vagas certas. E você pode fazer parte disso. Leia conteúdos, escute um podcast, tenha novos insights e faça tudo isso chegar ainda mais longe. Curta, comente e compartilhe. Siga-nos no Instagram e faça parte da nossa comunidade. Kenobi, há 5 anos inovando e conectando as empresas aos melhores talentos. Maravilha. Bom, tem a gente mesmo, né, como Mindsight, como mantenedora da Spot, né, o Kenobi também se ajudou a gente bastante a divulgar o evento e deu um super apoio pra gente aí também. Então vamos ao que interessa, tá, pessoal? Vamos puxar aí algumas perguntas para a Suzy, tá? Suzy, deixa eu começar aqui então. Tem uma pergunta que o pessoal fez. Como é que eu vendo propósito e pertencimento para atrair candidatos? Se eu tenho aquela cultura um pouco mais conservadora, aquela dificuldade de lidar com a liderança e esse tipo de coisa assim. O que eu faço nessa hora? O que você faz nessa hora? Difícil, né? Na verdade, quando a gente fala de employer branding, a gente está falando de vender aquilo que você é, né? Então, não adianta você querer pregar para os seus candidatos algo que você não é como empresa. O que mais a gente vê por aí são empresas fazendo campanhas promocionais lindas para atração de candidato, e aí quando aquele candidato entra ali, né, ele passa a ser um colaborador, ele passa 2, 3 meses e fala, puxa, não era nada disso que eu esperava dessa empresa, não foi nada disso que o recrutador me vendeu, né? Então isso é muito complicado, né? É um tiro no pé mesmo, porque você queima inclusive a sua reputação de marca empregadora. E reputação a gente demora anos para conquistar e basta 1 segundo para perder, né? Dá para ver isso em relação a muitas empresas que fizeram coisas erradas aí, digamos, durante a pandemia, né? E que perderam totalmente a credibilidade nesse processo. Então, toma cuidado quando você tem uma cultura muito diferente. O employer branding, né? Ele não é a mesma coisa que cultura, mas ele vem da cultura, né? Ele tem uma influência muito forte desse DNA. Não tem como desconectar isso. Então, não adianta você querer vender propósito ou você querer vender algo que a sua empresa realmente não oferece na prática. Então, acho que talvez você tenha um trabalho anterior aí, antes de começar a trabalhar uma estratégia de employer branding, você vai ter que trabalhar para ver se realmente essa é a cultura que você deseja, né? Se essa é a cultura que a empresa vai continuar mantendo aí nos próximos tempos. E se for, você vai ter que passar por um processo também de convencimento da liderança, né? É explicar para eles o que é employer branding, é explicar para eles, né? Isso todo mundo passa, né? Porque ainda como é um tema um pouco desconhecido ainda do mercado, nem todas as empresas estão preparadas para atuar com ele na prática, né? Vai muito além de criar uma rede social e fazer um post bonitinho e colorido, ou então deixar o escritório super bacaninha ali colorido. A gente está falando de estratégia para atração e retenção de talentos. Então, talvez você tenha que dar um passo para trás e falar um pouco sobre o que é employer branding, que tipo de resultados ele pode gerar, né? E como é que isso pode beneficiar a sua empresa para que você realmente convença essa liderança que employer branding é importante. E aí você começa o passo de começar essa estratégia, porque aí você vai ter que olhar para essa cultura e vai ter que descobrir o que é importante. Porque apesar da sua cultura, você falou que a sua cultura é tradicional, mas com certeza ela tem alguma coisa boa. Toda empresa tem alguma coisa boa. Às vezes a gente olha só o lado, né, o copo meio cheio, né, o copo meio vazio a gente olha, né. Toda empresa, apesar de a gente se comparar muito no mercado, se você tem hoje pessoas trabalhando com você lá, porque com certeza essas pessoas veem algum ponto positivo na sua empresa. Basta você descobrir o que é que faz essas pessoas trabalharem aqui comigo hoje. E aí sim você explora isso na estratégia de employer branding. Mas não dá para dissociar a cultura. O employer branding ele vai através da cultura. Legal, Suzy, muito bacana. Acho que a vibe é essa mesmo. Tem gente para tudo, né? O mercado é muito grande, né? Então, tem pessoas que preferem uma empresa mais avançada, sei lá do que, porque tem um plano de carreira. Tem pessoas que não. Tem pessoas, às vezes, que preferem outros fatores, né? Como desde poder estar perto de casa, poder levar os filhos na escola no meio do expediente, ou, enfim, ter uma proximidade próxima com o fundador da empresa. Enfim, vale você descobrir o que na sua empresa tem de positivo, né? E daí mostrar isso para fora, né? Com legal, certeza, ela tem coisas positivas aí, é só você procurar um pouquinho, né? E a gente fala em employer branding, na verdade,
nem todos os candidatos são para todas as empresas e nem todas as empresas são para todos os candidatos, e tudo bem, é só você achar os candidatos certos para sua empresa, né? E como é que você faz isso? Trazendo a tua cultura, né? Toda a teu EVP, as suas propostas de valor de maneira verdadeira para fora, para atrair as pessoas certas. Perfeito, maravilha. Querendo ou não, você que faz fazer estratégia, você trabalha lá também, né? Então, algum motivo você deve ter para estar na empresa, né? Legal. Exato. Próxima pergunta aqui, Suzy, para você é o seguinte: trabalho numa empresa pequena, né? Que não tem muito nome no mercado, uma empresa menor. Como é que eu faço employer branding numa realidade de empresa pequena, onde provavelmente não tem muito recurso, não tem muito nome no mercado, nem nada? Como é que eu faço isso? Dá para começar, viu, gente? Não fica pensando que employer branding é só coisa de multinacional, não, porque não é. Hoje, se você disputa qualquer tipo de talento no mercado e se você contrata pessoas, você precisa de uma estratégia de employer branding. Claro que o nível que você vai trabalhar essa estratégia, obviamente, corresponde à tua dificuldade ali, né? Tanto de atrair quanto de reter e, obviamente, o investimento que você vai ter nesse cenário. Então, o que eu mostrei aqui para vocês com o exemplo do United Health Group é o mundo ideal. A gente sabe que a grande maioria das empresas não está nesse cenário ainda, mas dá para você começar com pouco, né? Dá para você começar fazendo depoimentos com seus colaboradores, dá para você começar educando as pessoas sobre employer branding, porque no final do dia, sabe quem é a principal pessoa que fala sobre a sua empresa no mercado e que as pessoas realmente acreditam? É o seu colaborador. Então, entender por que ele está hoje na tua empresa trabalhando é um ponto super importante, que você pode fazer isso dentro de casa. Usar essas pessoas como embaixadores de marca para promover a sua empresa no mercado, também você pode fazer isso em qualquer cenário de empresa. Uma multinacional, por exemplo, vai ter um programa grandioso de embaixador de marca, mas dá para você começar nas pequenas empresas, né? Falando como é que essas pessoas podem se posicionar, o que elas podem falar sobre a sua empresa, como que elas te ajudam, né, a serem também impulsionadores da sua marca empregadora. E aí você mostrar isso para o mercado, dá para você treinar recrutadores, dá para você preparar pessoas para falarem a respeito da sua marca empregadora, dá para você contar histórias a respeito de quem você é. Isso daí não tem nada a ver com tamanho, com segmento, né? Tem a ver com querer entender a estratégia de employer branding, entender a importância que ela tem e começar. Eu confesso para vocês que eu comecei, o que eu tenho hoje realmente é o mundo ideal, mas eu comecei em empresas, mesmo empresas grandes e multinacionais, onde eu tinha zero de verba e eu tinha que realmente fazer um trabalho aí para provar que aquilo dava certo para depois receber o dinheiro. E foi o que aconteceu. Eu já passei muitos aí colhendo depoimentos de colaboradores com meu próprio celular ali, editando na câmera ali do próprio celular, e isso funcionava, né? Então dá para ver que é muito mais uma força de vontade de você querer começar e das lideranças estarem convencidas dessa estratégia do que realmente pensar se a minha empresa é grande ou pequena para ter essa estratégia. Legal, Suzy. E daí a gente já até emenda na próxima pergunta aqui, né? Que sempre é uma pergunta clássica, né? Que é como é que eu começo uma estratégia de employer branding, né? Quais seriam os primeiros passos, assim? Ou quais os principais, algumas dicas práticas? É a página de carreira? É comecei da liderança? Fazer uma pesquisa com as pessoas? O que você diria que são alguns exemplos de como é que a pessoa pode começar, assim? Olha, isso daí é a cereja do bolo. Todo mundo pergunta isso, né? Na verdade, a gente fala que employer branding, ele não tem, obviamente, uma receita de bolo, né, para ser seguida. Senão seria muito fácil. A gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de experiências, a gente está falando de particularidades de cada empresa. O que é bom na minha empresa, o que é valorizado na minha empresa pelos meus colaboradores, com certeza não é a mesma coisa da empresa concorrente ou da empresa de outro segmento, né? Então, assim, para começar, eu acho que você precisa entender muito quem você é, qual é o DNA da sua empresa, qual é a cultura que você tem, né? Partir da cultura é sempre o princípio para você conseguir trabalhar qualquer estratégia de employer branding. Depois disso, acho que é importante você entender quais que são as promessas, né? Aquilo que você entrega para os seus colaboradores. Então, é conversar com eles, é fazer focus group, é entender aquilo que realmente você entrega como marca empregadora. O que eles veem de valor, que geralmente é muito diferente do que a liderança enxerga como valor da empresa, né? Geralmente, a liderança vem com aquela visão super aspiracional. E aí, quando você vai perguntar para os colaboradores, é isso um pouco do que a gente falou, né, Thay? Falar, de repente, eu trabalho perto de casa, ou eu tenho uma creche aqui junto, né, da minha empresa. Então, aquilo que é valorizado, que você entrega como promessas de valor, é importante você descobrir para que você crie essa estratégia de employer branding. Outro ponto muito importante é entender
que employer branding é para atração e para retenção também de talentos. Então é importante que você pense nessa experiência como um todo. Não pensa só na experiência do candidato para atrair essas pessoas. Você precisa fazer com que a marca empregadora continue evoluindo dentro de casa. A pessoa que trabalha com você, o seu colaborador, ele precisa perceber a sua marca empregadora quando ele é promovido, quando ele vai receber um feedback, quando ele passa por um treinamento de desenvolvimento, quando ele vai ser demitido, por exemplo, né? Então, isso a gente precisa pensar, tem uma forte, né, reputação de marca empregadora envolvida, inclusive nas demissões, quando a gente fala desse processo, né? O colaborador pode, mesmo sendo demitido, sair de lá adorando ou odiando ou amando a sua empresa. Depende da forma como você fizer isso com ele. Então, pensa que a marca empregadora, ela vai muito além da atração e ela vai todos os pontos de experiência do candidato e do colaborador. Esse já é um bom começo para você pensar em começar a criar uma estratégia de marca empregadora. Legal, Suzy. Então, pessoal, na dúvida, o que você pode começar? Conversa com as pessoas da empresa. Tem 30 pessoas na empresa, conversa ali, faz um grupinho, ou conversa um a um mesmo, e pergunta, né? O que te faz trabalhar aqui? O que você gosta de trabalhar aqui? O que você não gosta? E a partir disso você consegue definir os pontos, de fato, do seu branding, né? Do seu EVP, né? Suzy, é mais ou menos para esse lado, né? E daí, a partir disso, você pensa e não se esqueça de dentro de casa também, né? Conecta essas coisas também com como você trata as pessoas dentro, né? E não só o candidato, né? Legal. Exatamente. Estamos quase no horário aqui, Suzy, mas acho que dá tempo aqui para mais uma. Tem mais umas 4 aqui, mas eu vou fazer mais uma, pelo menos, aqui, tá? É isso aí, né? O tempo é curto. E daí, no final, a gente fala um pouquinho mais de como continuar em contato com você e quem quer saber mais sobre esse assunto, tá? Tem uma pessoa que perguntou assim, qual que é a relação de employer branding com programas internos da empresa, né? Com programas de qualidade de vida no trabalho e esse tipo de coisa. Qual que é a relação entre as coisas? São coisas importantes, né? Não são a mesma coisa. Quando a gente está falando desses programas internos, a gente está falando da pura operação de recursos humanos, né? Esses programas internos, eles estão muito mais relacionados com a experiência do colaborador do que com o employer branding diretamente, né? Ou seja, são coisas diferentes, mas que se conectam. Quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de todos os momentos que importam para esses colaboradores. E com certeza, esses programas estão relacionados a momentos que importam para essas pessoas. O momento do treinamento, o momento do onboarding, o momento do desenvolvimento, né? Todos esses programas que são trabalhados são pensando em como criar uma oportunidade mais positiva, uma experiência de colaborador mais positiva, né? E aí o que acontece é que quando essa experiência é positiva, ela geralmente repercute na reputação de marca empregadora. Se hoje eu trabalho numa empresa onde eu tenho uma boa experiência como colaborador, o que vai acontecer no final do dia? Eu vou continuar querendo trabalhar aqui, ou eu vou contar para as pessoas ao meu redor como é a experiência de trabalhar aqui, e a reputação é isso, é o que as pessoas falam lá, como eu mostrei lá naquela frase do Jeff Bezos, é o que as pessoas falam quando você está fora da sala, né? Então, o que as pessoas falam a respeito da experiência que você cria para elas é o que ajuda a formar a reputação de marca empregadora. Então, embora não sejam os mesmos conceitos, teoricamente isso não está diretamente conectado, né? Os programas não estão diretamente conectados com uma estratégia de employer branding. O employer branding tem muita influência nesses programas para dizer se eles estão funcionando, se a experiência das pessoas está positiva e ajudar a alinhar com que essa experiência seja positiva para repercutir efetivamente na marca empregadora. Eu estava mutado. Não, legal, acho que é isso mesmo, né? Então é uma coisa que impacta na percepção das pessoas, né, dos colaboradores internos. Isso, obviamente, sempre impacta a marca empregadora, né? Aquilo que a gente falou. Marca empregadora não é só o candidato que a gente fala para o candidato, mas sim tudo que a gente faz dentro de casa também, né? Bom, Suzy, assim, teria mais perguntas, mas infelizmente nosso tempo já se encerrou, né? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, né? Claramente você tem muito domínio do tema, muita paixão pelo tema também, dá para ver, né? E daí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que quer saber mais, quer acompanhar mais sobre esse assunto. Obviamente tem o livro, tá lá em cima da Suzy, tá? Isso é employer branding, né? Então você sempre pode comprar o livro, né? Para se aprofundar no assunto, né? Suzy, acho que não tem muito segredo, lançado bem recentemente, né? Esse ano. E fala um pouquinho mais aí como é que o pessoal faz para te seguir, como é que o pessoal faz para saber mais sobre o assunto. Conta um pouquinho para a gente aí, para quem quer mais.
Legal. Bom, eu estou nas redes sociais, meu nome é sempre quase único, né? Se você procurar como Suzy Claverry, não tem erro, você vai me achar, não tem muitas sósias aí nesse processo. Então, eu estou no LinkedIn como Suzy Claverry, no Instagram eu estou como Suzy Claverry Oficial, e convido vocês para seguirem os canais também do Employer Branding Brasil. Nós estamos aí no LinkedIn, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, e a gente fala todos os dias, o tempo todo, sobre marca empregadora. E tem uma sessão bem curiosa nossa, que é a sessão mais polêmica aí, que a gente traz toda segunda-feira, a gente traz aquilo que não é employer branding, justamente para desmistificar um monte de coisas que às vezes confunde os times de RH, se é ou se não é employer branding. Então sigam os canais, interajam com a gente responde muitas perguntas, estamos sempre aí disponíveis para ajudar a educar o mercado sobre esse tema. E, obviamente, né, se vocês tiverem aí oportunidade, conheçam o livro, né, Employer Branding, Isso é Employer Branding, também lançado aí em julho desse ano, está em todos os canais, na Amazon, no Google, agora ele já tem um e-book também, então fica um convite para vocês conhecerem mais e entenderem um pouco mais do tema. Obrigada de novo pelo convite, pessoal do Spot, Tailan, obrigada aí, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Maravilha, Suzy, muito obrigado, viu, pessoal? Então sigam Suzy Employer Branding Brasil, tá? E compre o livro, também, que é muito bacana, tá? Vale a pena, super recente, super moderno, super novo, né? Então, pessoal, a gente encerra a parte da manhã, tá? A gente colocou sempre uma sessão de manhã e algumas sessões no final do dia, né? Então a gente volta aqui na Spot às 18 horas para falar um pouco mais sobre Employer Branding, atração e seleção também, tá? A gente vai ter o pessoal, a Lívia lá na Stone, falando um pouco do case deles e como é que cultura justamente influencia nesses processos de recrutamento e seleção e como é que faz os rituais corretos para realmente passar a cultura. E depois, obviamente, a gente vai ter a Júlia e o Léo da Acreditas, que também são muito fortes nessa área de atração e seleção, trazendo um pouco o case da Acreditas também, tá, pessoal? A gente encerra o dia de novo, 7h30 todos os dias, falando um pouco daí qual que é a perspectiva científica, tá? A gente vai trazer alguns exemplos de artigos que falam do tema, autores que falam do tema e esse tipo de coisa, tá? A gente vai fazer um recap do que a comunidade acadêmica traz sobre esse assunto e daí no final a gente vai comentar um pouco sobre todas as palestras do dia e como é que isso se conecta com a academia, como é que faz esse jogo entre prática e ciência aí, tá, pessoal? Então, fiquem ligados, às 18 horas estamos de volta. Muito obrigado e até lá. Valeu.